Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos chegando, amigo boiadeiro, amiga boiadeira, toda a turma da carne, especial edição do programa Confinamento com Lucro, pessoal do GPB, toda a turma da carne. Vamos chegando para mais uma edição especial do nosso programa. Enquanto a gente acaba de ajustar aqui os últimos detalhes para a nossa edição, eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram da semana Confinamento com Lucro, que aconteceu a semana passada, todos vocês que nos acompanharam, que estão conosco. Um abraço a todos, muito obrigado pela participação. E hoje, eu vim aqui para responder uma pergunta que chegou para a gente, para a organização do programa, dizendo o seguinte: Marcelo, qual a mágica para aumentar a produção no confinamento sem prejudicar os animais e a saúde dos consumidores? Eu achei essa pergunta sensacional, porque normalmente a gente trabalha com situações onde se tem já bons resultados, existe uma situação que já é boa. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, né, é comum, e você talvez pode estar pensando assim, olha, é muito difícil melhorar, eu já faço isso há muitos anos, eu já tenho uma equipe muito boa que me entrega resultados muito bons aqui no confinamento, na minha fazenda, na minha produção, então realmente é muito difícil para mim aumentar a produção, ainda mais com insumos tão caros. E aí, quando a gente fala em aumentar a produção, eu vou traduzir isso como aumentar a rentabilidade do negócio. Então, hoje a gente vai responder essa pergunta com todos os detalhes. Por quê? Porque eu, dentro do meu programa, eu tenho um método que eu levo os mentorandos a atingir esse resultado. E por que isso acontece? Porque a gente conseguiu estabelecer quais eram as principais causas, os principais problemas que afetavam o lucro dos confinamentos, e aí a gente fala da parte financeira num primeiro momento, então, reposição cara, dificuldade de vender o animal no momento certo, valor de venda do animal no momento certo, dificuldade de comprar animais com bom potencial de ganho de peso, coisas que estão diretamente ligadas à parte financeira do negócio, então, que atrapalham realmente a uma boa rentabilidade. E do outro lado, as principais dificuldades ou os principais desafios do dia a dia das operações de engorda, dos confinamentos de todos os portes. E aí, cada tamanho de confinamento, cada porte de confinamento tem um tipo de problema diferente. Então, quando a gente se depara com uma situação dessa, com uma pergunta dessa, né? Qual é a mágica para isso, Marcelo? A gente entende o seguinte, que realmente, quando você não enxerga o problema, quando você não tem bem claro o que te atrapalha, o que impede o teu lucro muitas vezes, o que diminui o teu resultado, parece não ter solução. E aí a coisa parece que é mágica, mas não é exatamente isso que acontece. O primeiro ponto que eu gostaria de comentar é a pessoa que perguntou, falou assim, Marcelo, né, sem prejudicar os animais, aumentar a produção no confinamento sem prejudicar os animais. Veja bem, a gente que é da carne, a gente que é da pecuária, a gente tem que saber que se os animais não tiverem bem, uma boa ambiência no confinamento, o seu ganho de peso não vai ser o máximo. Então, produtividade e o animal estar bem ambientado, ou seja, um conforto no ambiente, são coisas que andam juntas. Então, quando a gente compara uma situação de uma engorda, por exemplo, num período muito chuvoso, com barro até na canela, até no jarrete do boi, e sabe, que é aquela situação difícil, o consumo vai ser afetado, o animal gasta mais energia para manter a temperatura corpórea, porque está frio, enfim. O ambiente está diretamente prejudicando a tua produção. E aí, não é uma coisa assim, às vezes, quando a pessoa pergunta isso, eu não sei exatamente, né, você que está aqui com a gente pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindas. Eu não sei exatamente qual que é a sua situação, mas aumentar a produção não é colocar uma borracha ali no ar, uma gasolina e aumentar, como se o balão fosse explodir, né?
Para aumentar a produção, para aumentar os índices zootécnicos, para aumentar o ganho de peso, a conversão alimentar, a eficiência biológica, necessariamente o animal precisa estar muito bem. Porque se ele está em uma situação de estresse, seja um estresse metabólico ou um estresse do ambiente dele, né, da baia em si, a produção hormonal dele está diferente, então o ganho de peso não vai ser máximo. Então, para aumentar a produção, para chegar no potencial máximo de ganho de peso desse animal, realmente eu preciso ter um animal que está confortável dentro da baia de confinamento. Então, as coisas caminham juntas e a gente tem que levar essa informação para frente, porque quem não é do agro, quem não é da carne, pode não saber isso. E pode achar que para ter. Sabe aquela coisa assim, bem de gibi, de historinha de criança, assim, de lobo mau? Ah, para ganhar mais, faz-se muitas coisas. Ah, o animal sofre porque ganha mais. Na verdade, o animal que ganha mais peso, ele está mais equilibrado. Ele tem uma dieta melhor, ele tem um ambiente melhor, ele está mais equilibrado. Então, esse é um ponto muito importante. E aí, não é muito mágico, são pequenos detalhes. Pequenos, mas muito importantes. Porque quando a tua operação já vai bem, quando já está tudo redondo, tudo em ordem, como é que você consegue melhorar? Ajustando os detalhes, buscando os ganhos marginais. As grandes corporações, elas têm na perseguição de ganhos marginais realmente o resultado global maior lá no final. Então, o animal estar bem, buscar situações que levem esse animal a estar bem, como, por exemplo, o próprio projeto do confinamento. Eu estava conversando mais cedo com uma outra turma hoje e falando, inclusive estava numa reunião particular no Zoom com algumas pessoas que participaram da semana Confinamento com Lucro, estavam ali comigo no Zoom, e um deles me perguntou sobre instalações, sobre conforto, o que era necessário, o que não era. E aí a gente começou e a gente falou bastante disso, sobre essa situação de instalação, de conforto do animal na instalação. Então, se hoje eu acho que eu preciso fazer uma mágica para aumentar o ganho de peso dos animais, não. Eu preciso ter várias ações. Então, a primeira parte da nossa conversa hoje vai ser focada em ações para que, juntas, o ganho de peso, a produção no confinamento aumente. E a primeira ação, pensando em ajuste de dieta, a primeira ação é equilibrar o tanto de fibra efetiva que tem no rumen com o desafio de amido que eu estou botando, o desafio acidogênico dessa dieta, ou seja, desafio de ambiente ruminal. Esse é o primeiro ajuste que pode parecer simples, pode parecer básico, pode parecer que só depende de uma boa dieta, mas na verdade depende muito de um bom manejo, de um manejo constante, de rotina bem estabelecida no confinamento, dos horários de trato, enfim. Depende de muitas coisas importantes. Então, essa primeira parte que vem de repetibilidade, de constância, de manejo, tem um jeito certo de fazer, tem um jeito certo de trabalhar a equipe dentro do confinamento, tem um jeito certo de gerenciar, de acompanhar, de entender o que está acontecendo ali. E qual que é o jeito certo? É quando o senhor faz tudo igual, tem um processo, ou seja, ações que se repetem todos os dias da mesma forma e a tua equipe é treinada para isso, para entregar isso. Parece simples, né? Parece bem fácil, mas não é tão simples assim. Conseguir que os funcionários façam sempre a mesma coisa, da mesma forma, do jeito como o senhor falou para eles fazerem, como a senhora falou para eles fazerem, parece mais fácil, mais simples do que é. E o fato é que o ajuste do manejo, o ajuste da dieta é o primeiro ingrediente dessa mágica. Mas quando a gente fala em uma propriedade que já trabalha com dietas muito boas e já tem um manejo muito bom, qual que é o ponto que essa propriedade pode atuar para aumentar a produção? O grande segredo está dentro do boi. Ou melhor, está fora do boi também, porque o alimento que vai entrar pode não só levar o animal a ter um ganho de peso menor, mas também prejudicar um pouco da saúde desse animal. E dentro do boi, porque quando esse alimento entra e muda e tem toda uma situação de ambiente ruminal, ou seja, eu estou fornecendo alguns nutrientes, ali, alguns alimentos que são ricos em alguns nutrientes e que levam à produção de ácidos dentro do rumen, e esses ácidos que são produzidos ali, pensando numa situação de confinamento, onde eu já tenho um resultado bom,
potencialmente a minha dieta vai ser mais forte, vai ser mais adensada energeticamente, vai ter um teor maior de amido, vai ser capaz de dar mais ganho de peso, porém o limiar de erro dela é menor. E isso é um ponto muito importante, porque não é mágica, é ajuste fino. Uma dieta que está trabalhando lá no pico de ganho de peso ali, que já está entregando muito, ela tem uma necessidade de ajuste fino muito maior. E para fazer esse ajuste fino de uma forma eficiente, as medições, o controle de tudo que acontece dentro da rotina precisa estar muito redondo. Porque significa que tudo que eu levo, que favorece a digestibilidade, os processos de fermentação, de digestão dos ingredientes, dos alimentos, melhor dizendo, dentro do rumen, pode me melhorar a digestibilidade dessa dieta, pode melhorar o aproveitamento, a conversão de matéria seca em peso vivo, a conversão alimentar. Então, hoje, a gente já sabe que nos próximos anos, a evolução da pecuária é conhecer melhor o rumen, é conhecer melhor o que eu levo ali para dentro. Muito bem, traduzindo em miúdos, eu sei que eu estou fornecendo ingredientes que são capazes de levar a um resultado bom, mas eu também preciso olhar para os aditivos que são capazes de manter o ambiente ruminal estável. E isso é muito importante. Agora, quando a gente fala em ambiente ruminal estável, quando a gente fala em melhora de ganho de peso, quando a gente fala em melhorar a produção no confinamento, eu não poderia deixar de falar de alguns fatores que impedem que o potencial de ganho de peso máximo seja atingido. E isso foi uma das coisas que eu já falei hoje, inclusive com a outra turma, e vou falar com vocês agora aqui também. Isso significa que tem algumas coisas nos alimentos que a gente não sabia até alguns anos atrás que prejudicavam o ganho de peso. Hoje a gente já sabe. A gente já sabe que existem algumas toxinas nesses alimentos que não aparecem, que são invisíveis, mas que os animais ingerem todos os dias e essas toxinas vão reduzir o ganho de peso desses animais e alterar a resistência orgânica desses animais. Eu falei bastante disso numa reunião mais cedo hoje. E quando me perguntaram sobre essa mágica pô, Marcelo, qual que é a mágica para aumentar a produção sem prejudicar os animais? Qual que é a mágica e saúde do consumidor? Então eu tenho que lembrar que isso é um ponto importante. E a gente está vivendo um momento que não é mais... a maior parte das pessoas ainda busca um bom custo-benefício, e é importante buscar um bom custo-benefício, mas já tem uma parte dos pecuaristas que está olhando para uma carne de qualidade, que já está produzindo um bezerro melhor, que já está fazendo um ciclo mais curto, tirando esse bezerro, desmamando esse bezerro, fazendo uma adaptação rápida, botando esse bezerro no coxo e abatendo com 14 meses, um animal muito bem acabado, um animal pesado, que já desmamou bem pesado, que já foi alimentado muito bem. E aí, nesse momento onde eu estou buscando, onde existe uma necessidade por uma carne melhor e eu estou buscando isso no mercado, então olhar esses pilares que vão aumentar a produção é muito importante. E um deles, então, é trabalhar com alguns aditivos específicos que combatem as micotoxinas, que estão presentes em todos os cereais, que estão presentes no pasto também, mas que são importantes quando o animal entra dentro do confinamento. Então, hoje, existe uma fonte de perda e desperdício de alimento, e quem é da área de nutrição já está em contato com isso, porque antes não se falava disso, hoje em dia já se fala, apesar da grande maioria das operações de engorda ainda não olhar para esse ponto, não ter uma estratégia eficiente para rastrear as contaminações dentro do confinamento, combater essas contaminações, para evitar que isso diminua o ganho de peso dos animais. Isso ainda não é feito na maior parte dos confinamentos, mas os técnicos já estão falando disso cada vez mais. Eu estudo isso há 7 anos e digo para você o seguinte: é o próximo pulo do gato do ganho de produtividade nas operações de engorda, seja para a carne do dia a dia, seja para a carne de qualidade. E aí, quando alguém me perguntou como aumentar a produção sem prejudicar os animais e a saúde do consumidor, eu tenho que lembrar ao senhor o seguinte, que as micotoxinas, elas são depositadas na carne e expelidas, excretadas no leite.
Então, talvez o senhor seja produtor de carne, de leite, está aqui com a gente hoje. O pessoal do leite já está um pouco mais atento a isso, já está controlando melhor há mais tempo. O pessoal da carne está começando a ouvir falar disso agora. E por que essas micotoxinas elas são importantes e são um problema de saúde pública? Porque, por exemplo, a aflatoxina, que é fruto de um fungo, que é produzida por um fungo que se chama Aspergillus, ela dá câncer no fígado do ser humano, já é provado. É uma toxina cancerígena. E o efeito dela não é na hora, é cumulativo. Então a pessoa come, vai comendo, e alguns cereais são mais ricos, têm uma chance maior de serem ricos em aflatoxina, como por exemplo o amendoim e os seus derivados. Mas não só isso, vários. E aí a pessoa se alimenta e vai acumulando no organismo isso, e é cancerígeno. Então, quando a gente fala em saúde pública, esse é um problema. A pessoa que me perguntou isso provavelmente estava querendo levar a conversa para um lado da parte hormonal, de estímulo hormonal de ganho de peso, mas hoje no Brasil isso não é permitido. E não é mais que nem antigamente. A gente não vê isso acontecendo em larga escala. Não é certo, não é permitido. Nos Estados Unidos existe uma legislação, existem moléculas específicas, existe um período de carência, enfim. Existe uma estruturação para que a cadeia trabalhe dessa forma. No Brasil não é permitido. Mas a questão das micotoxinas é uma questão de saúde pública. E ou melhor, nada se fala sobre isso hoje em dia. Mas o que a gente pode e deve olhar nesse momento é o seguinte, é que essas toxinas prejudicam o ganho de peso dos animais. E se isso acontece e eu preciso aumentar a produção, então eu preciso ter uma estratégia eficiente para combatê-las. E por isso eu vou falar hoje, nesse bate-papo nosso, da onde elas vêm, como evitar que elas venham e depois que elas já estão ali, o que você pode fazer para impedir que elas sejam absorvidas e fazer com que elas sejam eliminadas nas fezes dos animais e não prejudiquem o teu resultado, o teu ganho de peso aí no confinamento. Então, primeira parte importante. De onde elas vêm? Dos fungos. Esses fungos eles estão presentes nos cereais, nas plantas, quando eles estão no campo, e depois que são os fungos de campo, e depois quando esses cereais são armazenados, que são os fungos de armazenagem. Então, nos dois momentos, tem fungos. Quando que esses fungos produzem micotoxinas? Quando eles passam por situações de estresse, de desafio. Quando o milho, por exemplo, está no campo e está chegando a hora de colher, e eu estou uma janela apertada, estou numa época que está chovendo fora de época, eu plantei fora de época, enfim, os desafios que a gente sabe que acontecem normalmente aí na produção, né, na agricultura, e aí eu vou colher não consigo colher esse milho, ele vai passando, e vai chovendo, e está calor, e a taxa vegetativa alta, e esse milho ficando velho, e eu vou colher esse milho mais velho, e o grão senil, a planta mais velha, a resistência dela também é baixa, e os fungos crescem muito mais forte nessa situação. Então, tem dois problemas importantes. O primeiro é quando a planta está muito velha, eu colhi fora de hora, então a própria resistência da planta ao fungo diminui. E aí o fungo produz mais micotoxina, cresce e produz. E depois, essa planta esse milho que é mais velho, que tem as fibras muito mais... Vou falar de uma forma bem simples, para não falar em composição de fibra, em ADF, NDF, HDF, enfim, para não entrar na parte da nutrição menor, eu vou falar que a fibra mais velha, ela já dificulta a compactação do silo. Planta muito velha vai dificultar o corte, tamanho de partícula, e também ela é muito mais grossa, como se ela formasse um colchão de ar e impede uma condição de anaerobiose ideal dentro do silo. Então, o milho que é senil, ele vai dar muito mais fungo dentro do silo, porque não vai ter uma compactação boa, o pH não vai abaixar rápido, o pH não abaixando rápido, começam as leveduras a se desenvolver e depois vem os fungos filamentosos que produzem as micotoxinas. Agora, lembrando que essa planta velha já veio do campo com uma carga maior de contaminação também por uma questão de ter passado da hora da colheita. Então, isso é um problema, porque o milho é o principal cereal usado no Brasil. É o principal cereal usado no Brasil para os confinamentos. E se você tem dúvida disso, é só dar uma olhada lá no levantamento dos 2 últimos anos da Scott, que falou do Confina Brasil,
e você vai ver que, e você já sabe provavelmente isso sobre o milho, então isso é um problema do milho. Alguns fungos que são mais presentes no milho, como por exemplo o fusário. Toda vez que eu estou lidando com essa situação, eu tenho algum prejuízo na performance, na produção animal. Aí, o alimento está no meu confinamento, chegou lá com alguma contaminação. Vamos falar agora, a silagem que passou por esse processo, conforme você for usando ela, você vai ver que ela vai ter manchas importantes de fungo, de colônia de fungo que você vê a olho nu. E aí você tenta tirar um pouco disso, mas a micotoxina ela é invisível, não é só quando você enxerga a colônia do fungo que a micotoxina está presente, ela está presente sempre que o fungo esteve por ali e passou por uma situação e produziu. Então, esse é um ponto importante, porque na maior parte das vezes eu não enxergo também essas toxinas. E aí, imagina, por exemplo, numa polpa cítrica, que é muito comum encontrar doses altas de algumas micotoxinas, sem nenhum problema, eu não enxergo nada, ela está até bonita, está cheirosa e tem micotoxina. E por que isso acontece? Isso acontece porque, apesar de ela ser um ingrediente muito seco, ela é porosa e aí ela tem uma capacidade higroscópica alta. Capacidade higroscópica alta, ou seja, a polpa puxa a água, puxa a umidade do ar. E quando isso acontece, aumenta o teor de água livre dentro da polpa. E essa polpa com muita água livre, essa água que está livre, que foi absorvida do ambiente, que não estava dentro do material, foi absorvida pelo ambiente, ela é alimento para os fungos se desenvolverem e algumas bactérias também. Então, a indústria de alimentos humana, ela considera os índices de água livre como o principal padrão para determinar a capacidade desse alimento permanecer estocado sem estragar. No confinamento, a gente não faz isso ainda. Então, o senhor que tem uma operação grande de engorda, com ótimos resultados, com uma equipe maravilhosa, inclusive que já trabalha na bolsa, com contratos de compra, comprando e vendendo boi na bolsa, já faz um estudo mercadológico importante e não olha ainda para essa parte de controle de alimentos, de controle de micotoxinas dentro do confinamento, a hora que o senhor passar a cuidar desse ponto, o aumento de ganho de peso vai parecer mágica, porque os lugares que a gente trabalha dessa forma e aplica esse estudo, a pessoa chega e fala, Marcelo, eu até achei estranho isso, eu não acreditei que ia ser desse jeito. E aí depois foi desse jeito. Então, esse é um ponto muito importante mesmo. Chegou uma pergunta aqui, quanto tempo é o ideal para colher o milho para silo? Olha, Atalaia, acho que foi que perguntou, né? Atalaia, a parte de produção de silagem, que não é só a colheita, ela não é uma coisa simples de ser feita. Dentro do programa de acompanhamento confinamento com lucro, a gente coleta essa silagem, faz análise dela. A gente trabalha desde da parte de análise bromatológica, análise de micotoxina, análise de atividade de água, ver o que tem nesse alimento. Agora, o tempo ideal de colheita, dependendo do tipo de milho que você plantou, da região que você está, é muito mais indicado que você converse com o pessoal, com os agrônomos, o pessoal que trabalha especificamente com silagem. Hoje tem gente muito boa falando só com silagem, que vai te dar uma informação de acordo com o tipo de semente que você está usando aí, a variedade. E agora, o mais importante do que escolher uma boa variedade é fazer o processo inteiro bem feito, mais rápido, né? É uma verdadeira guerra para fazer silagem, né? A gente fala que fazer silagem é uma operação de guerra, né? Nada pode dar errado, né? E tem que ser muito rápido, tem que ser muito bem cortada, tem que ser muito bem compactada, enfim. É uma situação que demanda não só expertise, mas também estratégia. Então, esses fungos que eu comentei, que eles podem ser de campo, né, e de armazenagem depois, eles hoje são a principal causa que a gente não sabia, mas que agora já sabe, de perdas e desperdícios dentro dos confinamentos. E aí, qual é a maneira? Existe uma maneira, existe uma estratégia para você controlar, monitorar isso, entender o quanto que isso varia. Dependendo do quanto que isso varia, você consegue atacar
mais em uma ou em outra época do ano com um ou outro tipo de aditivo diferente. Isso é uma parte importante que a gente fala sobre estratégia aplicada para cada situação. Eu trabalho dessa forma, porque existem vários tipos de toxinas diferentes que podem estar presentes ali. E cada uma delas tem um efeito no organismo um pouco diferente também. Só que elas são cumulativas e elas trabalham em sinergia. É a mesma coisa assim, ó. Pega um monte de gente, um monte de mau caráter junto. Cada um deles é bom numa coisa, ou é ruim numa coisa. E aí junto eles vão causar um grande mal. É exatamente dessa forma sinérgica que as micotoxinas atacam o organismo dos animais. Então, quando alguém me pergunta isso, né, Marcelo, qual é a mágica, então, para aumentar a produção hoje, né, você que já tá bem redondo, é exatamente olhar para todos esses pontos e aí botar uma lupa nessa parte que é justamente essa produção de toxinas nos alimentos, de micotoxinas pelos fungos nos alimentos. Muito bem, então, hoje a gente já fez 2 conversas, né, sobre a primeira conversa a gente focou bastante em origens diversas de perdas e desperdício de alimento no confinamento, e depois chegou essa pergunta para a gente, né, qual é a mágica, Marcelo, para melhorar a produção? E aí, quando a gente atua em cada um dos setores, ou eu digo dos pilares, que contribuem para o lucro de uma operação de engorda, o resultado positivo final realmente vai parecer mágica. Então, você que tem confinamento, você que nos acompanha aí nas redes sociais, eventualmente você até que está com a gente, mas que está participando do nosso evento da Semana Confinamento com Lucro, que está nos grupos de WhatsApp, você já deve estar sabendo que a gente está, durante essa semana, com um programa de acompanhamento aberto. E as inscrições se encerram amanhã, e um dos pilares desse programa de acompanhamento é justamente essa monitoração desses pontos que atrapalham o resultado dentro dos confinamentos, do controle de qualidade dos alimentos, do nível, quer dizer, são algumas análises, né? Se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre isso, pode entrar em contato com a gente. Lá dentro do programa a gente vai conversar no detalhe isso, mas são algumas análises que indicam a chance que esse alimento tem de estragar na armazenagem. E aí, se você tem o confinamento numa situação que a umidade relativa do ar é mais alta, durante um bom tempo do ano, durante uma boa época do ano, na verdade, o seu desafio vai ser muito maior. Agora, se você tem um galpão de armazenagem muito grande também, por exemplo, e esse galpão de armazenagem ali, você tem muitos milhares aí de animais, 5, 10 mil animais engordando, e um galpão de armazenagem muito grande. Monitorar o telhado desse galpão de armazenagem é muito importante. E às vezes a gente vê, né, que tem as baias ali que as comidas, os alimentos são colocados, milho fubá, uma polpa, uma casca, cada um numa baia dentro do galpão, e a gente vai colocando e tirando e raspando. E a limpeza disso? De quanto em quanto tempo você tem feito a limpeza? Existem alguns produtos que são colocados no ambiente, que limpam o ambiente, que são antifúngicos, por exemplo, no ambiente. Esses dias eu tive numa fazenda bem interessante que está envolvida num projeto de produção de carne de qualidade, na verdade, o mês passado, e nessa fazenda, dentro do galpão de armazenagem, existia um revestimento de madeira. Então, o alimento não era colocado em contato direto com o concreto, e aquele concreto que estava levando chuva, né, do lado de fora, a umidade toda que poderia estar na parede entrando em contato com o alimento não estava, tinha uma madeira ali, tinha um espaço, uma madeira, muito bem feito o projeto, sem infiltração de umidade, os alimentos muito secos, e isso é muito importante e muito pouco trabalhado. A maior parte dos confinamentos, além de não ter um controle estratégico de detecção desses problemas de contaminações desses alimentos, também não tem um cuidado especial, talvez porque esse conhecimento está se tornando muito mais disponível agora e antes não se tinha, mas também não tem um cuidado especial no momento de armazenar esses alimentos, de olhar para o barracão de armazenagem.
Uma das fazendas que eu atendo aqui na região de Bauru, a pessoa é tão caprichosa que, além do galpão ter sido bem construído, ela ainda fez um vão livre de ar no meio para não ter o contato da parede de fora com a parede de dentro. Esse tipo de cuidado impede que a água que estaria infiltrando na parede chegue em contato com o alimento. E a cobertura, a maneira como os projetos são feitos, porque precisa ser um lugar arejado, mas não pode entrar água, spray de água da chuva, por exemplo. Então, às vezes, antigamente a gente tinha o lanternim que era feito lá em cima, né, a abertura que era feita lá em cima, e hoje existem alguns projetos que ainda são assim, mas o único detalhe é que a gente tem que cuidar, tem que fazer o projeto para que tenha uma circulação de ar, sim, positivo, interessante, importante, mas que não tenha incorporação de água da chuva, para que quando chova não entre água em contato com esse alimento, porque é justamente essa água livre que vai ser alimento para fungos e bactérias. E tem mais um detalhe ainda. Quando a atividade de água aumenta muito num alimento ali dentro do confinamento, e ela passa de 85%, então de toda a água que está no alimento, se mais de 85% é água livre, num alimento que você está usando no confinamento, inclusive o Clostridium botulinum, que é uma bactéria que dá o botulismo, que mata um monte de animais, ela se desenvolve. Então, quando você vê no jornal aquelas manchetes, ou no WhatsApp, morreu não sei quantos bois, fazenda não sei aonde, 1000 animais mortos no chão, que horror, botulismo, é porque algum dos alimentos tinha atividade de água acima de 85%, e esse tanto de água livre, ele é suficiente para o Clostridium se desenvolver. E aí não só o Clostridium botulinum, mas outros clostrídeos também, e de repente esses animais podem vir a ter problema de óbito em grande quantidade. Mas antes disso acontecer, quando o nível de água livre dentro dos alimentos passa de 0,75, os fungos aumentam muito também. E muitas vezes a gente nem enxerga essa colônia de fungos num primeiro momento, e as micotoxinas já estão ali roubando o ganho de peso. E é justamente quando você já tem tudo muito bom no confinamento e atua no controle dessas contaminações e numa estratégia de combate, de sequestrar, de aniquilar essas micotoxinas com produtos, com aditivos corretos, é que você vai ter um aumento de produção que vai parecer mágica, com certeza.